Como será o nosso experimento com ponte de Whitney? Aqui eu desenho uma ponte aparentemente com uma forma diferente, em vez de losango eu fiz um retângulo. Então imagina que aquele ponto do losango eu abri aqui. Então a corrente vai sair da fonte, vai atravessar R1, parte R1 e parte vai atravessar esse ramo. Elas vão encontrar a ponte e a ideia é não ter corrente passando por aqui, então a corrente vai para 3 e 4, se encontra e volta para a fonte. Então, vamos lá. Como serão os componentes dessa ponte? R1 vai ser a nossa década de resistores, aquela resistor variável que eu sei qual que é o valor da resistência a cada momento. R2 vai ser uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas de filamento. R3 e R4 serão valores de resistores com valores fixos e conhecidos. E aqui nós vamos ter o galvanômetro acoplado aqui em série com um chamado reostato de proteção. Já vou explicar para que serve esse reostato de proteção. Bom, além disso, em torno aqui da lâmpada, eu vou monitorar a corrente através de um amperímetro digital e a tensão através de um voltímetro analógico. Então, essa vai ser a nossa configuração, aí, nosso circuito para estudar a ponte de Wheatstone. Então vamos discutir esse reostato de proteção. O reostato é um resistor também variável, só que nesse caso eu não me interesso muito bem saber exatamente qual que é o valor da resistência. Uma resistência grande, média, pequena, basta. Ele vai ser uma proteção, porque lembra que o galvanômetro ele só admite uma corrente de fundo de escala muito pequena. Então imagina que você coloque R3, R4, R1 no valor qualquer e R2 desconhecido. Você não sabe nessa condição inicial se a ponte está ou não em equilíbrio. Uma consequência disso é que pode passar uma corrente muito grande pelo galvanômetro e danificá-lo. Então, por isso, a gente começa o experimento com um resistor aqui grande, um reostato, um valor alto, como proteção. Uma vez ligado tudo, garantimos que não vai passar corrente grande, porque vai ter uma resistência grande aqui protegendo o galvanômetro. Nós vamos ajustar R1 até zerar o galvanômetro. Feito isso, podemos reduzir o valor desse resistor e reajustar R1. E novamente, até obter corrente zero. Ajustar novamente o reostato, ajustar o R1, até uma condição que nós possamos retirar esse reostato do circuito, porque a ponte vai estar próxima do equilíbrio. Então façamos agora um ajuste fino em R1 e vamos observar a corrente zero aqui no galvanômetro. Tendo zero no galvanômetro, atingimos aquela condição de equilíbrio onde vale aquela relação entre os resistores. A primeira parte do experimento vai ser, então, fazer a determinação experimental dos valores dos resistores R3 e R4. Então, isso aqui são valores nominais, que estão lá no código de cores, com algumas aí adaptações, vamos ver depois. Então, vamos medir experimentalmente. Então, a ideia vai ser simples. Com um ohmímetro, vamos medir várias vezes R3, várias vezes R4, para calcular valores médios, inserir a incerteza instrumental, calcular a incerteza associada a essa medida e a porcentagem a incerteza relativa percentual para os resistores R3 e R4. Dessa forma, nós vamos encontrar valores para R3 e R4 mais reais, medidos realmente pelo ohmímetro, e não simplesmente esse valor nominal fornecido pelo fabricante do experimento. É bom ter qualidade em R3 e R4, porque, como vocês lembram, isso vai afetar a qualidade da determinação de R2. O procedimento experimental, então, vai ser bastante simples. Qual vai ser a ideia? Primeiro, montar o circuito. Depois nós vamos ajustar a fonte para colocar em torno, aí, inicialmente, o valor de 3 volts. Feito isso, vamos buscar quais são os valores de R1 que fazem a ponte entrar em equilíbrio. Então, nós vamos ajustar a fonte aqui em 3 volts, colocamos os R3 e 4 conhecidos e a nossa lâmpada. E nessa condição, buscar esse valor de R1 para a ponte atingir equilíbrio. Bom, provavelmente nós tenhamos aí uma gama, um conjunto de valores. Então, vamos determinar o valor mínimo e o valor máximo de R1,
que nos permitem enxergar que a corrente aqui é zero. Então vamos anotar numa tabela para 3 volts de fonte, qual o valor máximo possível de R1 para que a gente possa falar que está em equilíbrio, qual o valor mínimo de R1 para falar que está em equilíbrio, e também vamos medir a corrente e a tensão na lâmpada. Lembra que nós temos aqui um amperímetro e um voltímetro. Então vamos inicialmente ajustar para 3 volts, determinar quais são os valores de R1 que garantem o equilíbrio, colocar esse R1 no valor médio entre o máximo e o mínimo, e nessa condição média medir corrente e voltagem sobre a lâmpada. E com isso nós vamos preencher essa primeira parte aqui da tabela. Feito isso, então nosso algoritmo lá mediu R1, mas calculou o IL, anotamos tudo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos repetir tudo aumentando o valor da fonte. Vamos passar para 6 volts. Novamente, buscar qual o valor máximo e mínimo de R1 da década de resistores que garante, que nos mostra o equilíbrio. Uma vez atingido o equilíbrio, colocamos aqui no valor médio entre máximo e mínimo, medimos a corrente e a tensão na lâmpada. E aí vamos aumentar a fonte para 9 volts e repetir o processo até chegar em torno aí dos 21 volts. E preencher toda essa parte aqui da tabela com as nossas medições. Bom, então a parte de medida está pronta. Agora começa a parte de cálculos. Os cálculos vão ser feitos nessa parte aqui da tabela. Então, repare que eu vou calcular a resistência da lâmpada RL por 2 métodos. O primeiro, através da lei de Ohm. Se eu sei a tensão e a corrente que passam pela lâmpada, então que eu tenho aqui monitorado 1 voltímetro por amperímetro, se eu sei VI, eu posso calcular R. Então, a partir dos valores de tensão e de corrente, eu posso calcular a resistência daquele filamento, na condição de 3 volts, 6 volts, 9 volts e assim vai. O que vai acontecer aqui é quanto maior for a tensão na fonte, maior vai ser a corrente que passa na lâmpada, e vai implicar que vai ser maior a temperatura do filamento, e isso afeta a resistividade do material e, consequentemente, a resistência. Então, no fundo, nós temos aqui uma espécie de um termômetro, porém nós não vamos calibrá-lo como termômetro. Vamos simplesmente observar que as resistências estão variando com a tensão, entenda-se, temperatura também. Bom, então esse RL é calculado aqui através da lei de Ohm. E esse outro aqui através da relação da ponte de Wheatstone. Se nós sabemos qual que é o valor de R1 médio, conhecemos R2, R3 e R4, podemos calcular quanto que vale a resistência dessa lâmpada nas diversas condições de tensão, usando a lei, a condição de equilíbrio da ponte de Wheatstone. Então, esses serão os cálculos que nós vamos fazer a partir dos dados medidos, jogar direto aqui na tabela. A partir daí, vamos fazer alguns gráficos. Então, 3 gráficos interessantes. Como que a tensão na lâmpada varia em função da corrente na lâmpada. Se essa lâmpada fosse um resistor ôhmico, isso aqui daria uma reta. Então, vocês podem esperar que isso aqui não vai ser uma reta. O segundo gráfico, a resistência, por exemplo, medida através da lei de Ohm, em função da corrente que atravessa a lâmpada. Se o resistor fosse ôhmico, isso aqui seria esperado uma reta horizontal, mas algo diferente disso irá acontecer. E o terceiro gráfico é o valor determinado pela lei de Ohm contra o valor determinado pela condição de Wheatstone. Então, o gráfico R Ohm por R Wheatstone. Se ambos fossem sempre iguais, isso aqui seria uma reta, um coeficiente angular 1 e passaria pela origem. Então, algo diferente disso vai acontecer. Então, nós vamos analisar a partir desses dados, fazer esses cálculos e analisar esses 3 gráficos para poder chegar a alguma conclusão sobre o comportamento térmico da resistência em função da temperatura desse filamento de lâmpada, desse filamento de tungstênio.